Mototaxistas fecham a BR-040 em Valparaíso. E polícia usa balas de borracha para dispersar o grupo. 9 roubos de veículos em menos de 24 horas em Lusiânia. E tá tudo pronto para a festa do Marmelo em Cidade Ocidental. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Mototaxistas de Valparaíso bloquearam a BR-040 no fim da tarde. A manifestação foi pelo fechamento de empresas de mototáxi, mas policiais do choque acabaram dispersando os manifestantes com balas de borracha. De acordo com o comandante regional da Polícia Militar, cerca de 100 mototaxistas estavam na rodovia quando viaturas do choque passaram pelo local. Segundo o comandante, os policiais foram recebidos a pedradas e revidaram com disparos de balas de borracha. Nesse vídeo, inclusive, dá para ver e ouvir alguns disparos. Nós recebemos fotos de pessoas que estavam no local e ficaram feridas durante a ação. O trânsito na BR-040 já foi liberado. A Polícia Militar disse que vai abrir uma sindicância para apurar qualquer desvio de conduta ou excesso praticado pelos policiais na ação. Em nota, a Prefeitura de Valparaíso disse que as empresas que foram fechadas apresentavam irregularidades, como falta de alvará. E o Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva de 4 envolvidos num esquema de corrupção na Saneago. A informação foi divulgada hoje pelo jornal O Popular. É mais um desdobramento da Operação Decantação, que teve início em 2016 e revelou fraudes na companhia. Nós tivemos acesso ao documento assinado pelo procurador Mário Lúcio de Avelar. Ele pede a prisão do ex-presidente da Saneago, José Taveira Rocha, dos ex-diretores da companhia, Robson Borges Salazar e Mauro Henrique Nogueira Barbosa, e do empresário Carlos Eduardo Pereira da Costa, da Sanefer Construções. A investigação da Polícia Federal apontou que empresas de engenharia combinavam licitações para obras de saneamento. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2016, com a participação da Sanefer. Ainda segundo o Ministério Público Federal, os 4 são suspeitos de crimes contra a administração pública, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. O esquema favorecia empresários, funcionários públicos e políticos e chegou a desviar 4,5 milhões de reais. A Justiça ainda não respondeu o pedido do MPF. O advogado de José Taveira e Robson Salazar disse que o pedido não tem fundamento. A defesa de Henrique Nogueira Barbosa falou que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao processo. Nós não conseguimos contato com a defesa do empresário Carlos Eduardo Pereira da Costa. E veja a seguir, em menos de 24 horas, polícia registra 9 casos de roubos e furtos de veículos em Lusiânia. E ainda, durante vistoria no semiaberto de Aparecida de Goiânia, nossas equipes flagraram objetos sendo entregues pela janela. Nós voltamos em instantes. A Polícia Civil está investigando uma organização criminosa que seria especializada em roubos e furtos de veículos aqui no entorno. A onda de furtos e roubos de veículos está deixando os motoristas preocupados e até com medo de sair de casa. Essa insegurança é o tempo todo, né? Procura evitar de sair à noite, o carro não fica sem seguro, tem rastreador. A gente tem que ficar bem atento quando chega em casa, sai, né, nos comércios, em todos os locais que a gente para, tanto para estacionar quanto para sair, tem que ficar bem atento. Né? Em menos de 24 horas, foram 9 casos registrados só em Lusiânia. A polícia acredita que os responsáveis fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Trabalhamos com inúmeras linhas, inclusive com a linha de uma verdadeira organização criminosa, praticando furtos e roubos de veículo aqui na região de Lusiânia e nos demais municípios. O problema se repete mesmo em outras cidades do entorno. No último dia 6, em Valparaíso, uma câmera de segurança flagrou à luz do dia o roubo de um veículo que estava estacionado. Os bandidos chegam em um carro vermelho, descem armados e ameaçam as vítimas que estão na calçada. Um dos criminosos obriga uma mulher a entregar a chave do carro. Em seguida, eles entram no veículo e fogem de ré.
Neste outro vídeo, a ação dos bandidos é bem parecida. 3 criminosos abordam os homens que andam em direção a um carro prata. Rapidamente, eles pegam a chave e saem com o veículo. As vítimas não reagem. Segundo as polícias civil e militar, cerca de 70% dos veículos roubados ou furtados aqui na região do entorno são recuperados em seguida. Para aumentar as chances de solucionar os casos, a orientação é de que as vítimas comuniquem o crime imediatamente. Nos primeiros momentos, é crucial que haja essa informação para que possa haver a possibilidade da abordagem tão logo em seguida houve o furto ou roubo. Em havendo essa comunicação rápida, a probabilidade da recuperação do veículo ela é de quase 100%. Evitar, eu não digo que é fácil, mas prevenir, via de regra, as pessoas não parem o veículo em locais isolados. No caso do roubo do veículo, a vítima for abordada, jamais reagir. Dos 9 veículos que foram roubados ontem em Lusiânia, 8 deles já foram recuperados. A maioria aqui mesmo na cidade. A polícia prendeu os autores de 5 desses roubos e furtos. E hoje, numa vistoria determinada pelo Conselho Nacional de Justiça no semiaberto de Aparecida de Goiânia, nós flagramos objetos sendo entregues aos presos pela janela. Nas primeiras horas da manhã, a polícia cercou o semiaberto. O helicóptero do Graer sobrevoou a unidade. A inspeção nas celas durou cerca de 2 horas. Do lado de fora, as forças de segurança apresentaram o que foi apreendido: facas artesanais, celulares, baterias, tudo isso mesmo depois de 2 inspeções recentes, em que também foram feitas apreensões. É uma estrutura que não é adequada, é adaptada. A proximidade da rua é muito grande, mas nós vamos fazer inspeções diárias e, se for necessário, vamos aumentar todo dia, diversas vezes por dia, para evitar esse tipo de material ali dentro da unidade. Desde a rebelião, ficou decidido que os presos que tinham trabalho fixo e que vinham aqui só para dormir teriam 10 dias para se apresentar novamente. Era o prazo previsto para o governo do estado consertar a cadeia. Isso ainda não foi feito e, portanto, agora há uma nova decisão. Os presos agora não têm mais um prazo determinado para voltar. Foi o que decidiram a juíza que cuida dos processos do semiaberto, a direção da unidade e a Defensoria Pública. As informações que nós temos da diretoria nesse momento é que não há condições nesse momento de retornarem os que estão foragidos e os que estão trabalhando. O Ministério Público criticou duramente essa situação. Nós não podemos, no primeiro movimento do crime, a sociedade recuar e trazer isso uma regra. Imagine vocês que todas as vezes que houver uma rebelião, nós tivemos que liberar presos e colocar esses indivíduos na rua. O diretor de administração penitenciária disse que o sistema prisional deve passar por melhorias nos próximos meses. Já há uma determinação do governador da gente encerrar os trabalhos desse sistema aqui, já estamos trabalhando para isso. No primeiro momento de esvaziamento, no segundo momento na construção de uma nova unidade. Ela vai se dar com um quantitativo de vagas adequado. Nós devemos já na semana que vem anunciar onde essa unidade vai ser construída e que dia que nós vamos definitivamente encerrar os trabalhos aqui. Hoje, mesmo com a presença de tanta polícia no semiaberto, nós flagramos esta imagem. Presos que estavam num dos pavilhões usavam uma corda para levar objetos para dentro das celas. Segundo a direção da unidade, eram caixinhas de achocolatado fornecidas pela empresa de alimentação. O correto é que elas entrassem pela porta da frente. Por isso, as imagens serão investigadas. E enquanto os 5 novos presídios prometidos pelo governo não ficam prontos, os que existem estão em péssimas condições. Essas imagens são da unidade em Anápolis. Esgoto sem tratamento, lixo por todo canto, guaritas sem policiamento. E à noite ninguém enxerga nada. Se os presos resolverem fugir, na escuridão é quase impossível identificar alguém. O governo do estado disse que já transferiu os presos mais perigosos para outras penitenciárias de Goiás e que ainda está decidindo quais e quantos vão para os presídios federais. A Justiça já marcou para a semana que vem 300 audiências para analisar a situação de presos do regime semiaberto em Aparecida de Goiânia. E em instante está tudo pronto para a festa do Marmelo, em Cidade Ocidental, que celebra a tradição quilombola. Agora são 7 horas e 24 minutos. No
domingo tem Jornal do Campo e o Márcio Venício traz os destaques. Boa noite, Márcio. Olá, Thalia. Boa noite. Boa noite a todos. As fazendas goianas estão bem equipadas, mais do que nunca dependentes de energia elétrica. Mas quando ela falta, é prejuízo na certa. Milhares de frangos mortos, milhares de litros de leite perdidos, reclamações em todo o estado. A beleza da raça Guzerá, a tradição dos carreiros e uma receita de lombo suíno ao molho de laranja. O passo a passo desta receita, domingo no Jornal do Campo, depois da Santa Missa. Thalia? Obrigada, Márcio. E a festa do Marmelo, que começa amanhã em Cidade Ocidental, mostra a força de uma tradição que já dura quase 200 anos. Pés cansados e mãos calejadas de quem sempre trabalhou na roça. Aos 64 anos, descendente de quilombos, Dona Maria tem orgulho de falar do passado, de falar das suas raízes. Ensinaram, nós fizemos tudo. Nós fizemos doce, ensinou a trabalhar, ensinou a ser uma pessoa honesta, ensinou a ser gente do bem. Isso é um legado muito bom que minha mãe deixou, ensinou nós a trabalhar, né? Sua fonte de renda vem do quintal de casa, o marmelo. São 300 pés da fruta, cultivados em 1 hectare. Quando eu vim para cá, eu falei, eu vou plantar marmelo, porque eu vou continuar o passado, né? Então é bom, não pode deixar parar, né? Alguém tem que continuar. O seu Mauro é um dos moradores mais antigos aqui do Quilombo Mesquita. Aos 91 anos, ele ainda se dedica na produção de marmelo. Esses pés aqui foi ele mesmo quem plantou 50 anos atrás. E sempre nessa época do ano, o produtor faz questão de colher as melhores frutas que daqui a pouquinho vão virar doce. O valor que eu conheço, como é que foi produzido isso aqui, eu não posso se recusar. A recusa é aquele que não sabe, não conhece. É na casa do seu João, que também segue a tradição, que o marmelo vira marmelada. Por aqui tudo é história, até esse tacho de cobre que pertence à família há 170 anos. Ele nunca mudou, né, assim, a cor, o jeito de fazer, né, assim, e é um produto assim de cobre, né, que não dá gosto na marmelada. A festa que começa amanhã vai até domingo. E o Jornal Anhanguera, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.